Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta 24 de junho de 2019. Vamos falar de um assunto que geralmente eu não costumo tocar aqui no canal, né? Geralmente só falo sobre ele quando são algumas tragédias que são de amplitude nacional. Mas nesse caso aqui envolve uma parlamentar e aí eu vou, na verdade só vou ler a matéria, fazer um comentário rápido, mas como na matéria do Neymar eu não vou me posicionar, tá certo? Bom, gente, nós vamos falar aqui da questão da morte do pastor Anderson, esposo, marido da deputada Flor de Lis. Se inscreve, comenta, compartilha, daquele like bacana, ajuda a gente, não esquece de apertar as notificações. A complicada e delicada situação da deputada Flor de Lis. Não fosse ela uma deputada, certamente sua prisão preventiva já teria sido requerida pela autoridade policial. O fato é que são inúmeros os indícios que apontam para a participação de Flor de Lis no crime de homicídio cometido contra o marido, o pastor Anderson do Carmo, ou pelo menos sua atuação direta na tentativa de obstrução das investigações. As primeiras declarações da deputada sobre o crime dadas à imprensa já causaram certa estranheza. Flor de Lis diz logo após o assassinato que teve a sensação de que estava sendo seguida por duas motos. Porém, ao chegar em casa junto com a vítima, teria esquecido o portão aberto. Causou espanto que alguém que teve a sensação de que estava sendo seguida não tenha se preocupado com o imediato fechamento do portão, tão logo entrou na garagem da casa. Anderson voltou para fechar o portão quando recebeu uma saraivada de tiros. O celular da vítima teria sido entregue para a deputada pela namorada do filho. Prestem atenção nesse detalhe aqui. Flor de Lis diz que o aparelho sumiu. Um dos filhos de Flor de Lis, em depoimento para a polícia, aponta a mãe e três... Aponta a mãe... Aqui. Aponta a mãe e três irmãs como principais suspeitas da morte do pai. Há pouco tempo, Flor de Lis teria dito que a hora de Anderson estava chegando. Tal fato foi revelado por um filho que diz ainda que o comportamento dela no velório foi um teatro. Pula aqui a propaganda, vamos descer isso aqui rapidinho. Negócio chato, gente, isso aqui, viu? Cadê? Oh, meu nego. Aqui, pronto. A arma utilizada no crime foi encontrada no armário de um filho biológico de Flor de Lis, enteado de Anderson. Após o crime, inúmeros objetos foram incinerados no quintal da residência. A polícia conseguiu recuperar um edredom com manchas de sangue. Enfim, parece não haver dúvidas de que o autor do crime é alguém de dentro da casa. Tudo indica que Flor de Lis, caso não tenha participação direta na prática criminosa, sabe quem foi o autor e tenta lhe dar cobertura. A polícia já a considera suspeita. Bom, gente, peço perdão pela dificuldade da leitura. Ontem, como eu já falei em outro vídeo, que o pessoal comemora o São João, fazem muitas fogueiras na cidade. Isso aqui vira uma neblina de fumaça e eu tenho dificuldade com esse negócio de fumaça, fico com a respiração um pouco ofegante e aí provavelmente hoje e amanhã eu terei um pouco de dificuldade para falar e acabo ficando sem fôlego, mas vamos lá. Bom, vocês viram aqui que alguns pontos foram colocados na matéria. Primeiro a declaração dela, declaração inicial, da sensação de estar sendo seguida por duas motos e o desleixo do portão, geralmente quando você tem a sensação de perigo, você costuma tomar todas as precauções possíveis. E aí, muito convenientemente, ela esquece o portão aberto, o marido vai fechar o portão depois e acaba sendo atingido por tiros. Estranho. Enfim,
né? Depois tem a questão do celular, que diz que é entregue por outra pessoa, né? A ela, mas esse celular de repente, misteriosamente, some, desaparece. O que será que tinha nesse celular? Qual o conteúdo, né? Será que havia alguma coisa no celular dele que poderia revelar o motivo do crime? Nada. Bom, de repente encontra-se coisas queimadas no quintal, inclusive um edredom, né? Por que se queimaria um edredom manchado de sangue, né? Se de repente a vítima tivesse sido enrolada com ele para preservação do cadáver, essas coisas, né, que geralmente costumam cobrir, bom, não teria nenhum problema, por que escondê-lo, né? E depois a arma foi encontrada, né, nas coisas de um dos filhos, que era enteado, é filho dela, mas enteado do Anderson. Quer dizer, é estranho, porque primeiro é um motoqueiro que passa e mete bala no cara. Bom, geralmente a pessoa foge, vai embora e ou dá sumiço na arma, ou não dá, mas não aparece mais. Só que a arma aparece justamente, né, nas coisas em posse de um dos filhos. E aí é muito complicada essa história, né? E aí tem nós voltamos àquela parte que eu acho que, infelizmente, é um retrocesso para o Brasil, o foro privilegiado, né? A polícia fica de mãos atadas para resolver um crime. Você vê que engraçado, o foro privilegiado tem muito mais importância do que uma vida humana. Os primeiros momentos, os primeiros dias após um crime são momentos cruciais para se desvendar com mais exatidão o crime. Só que aí se utiliza, né, do foro privilegiado para tentar descartar as provas, como a gente viu. A parlamentar não pode ser, né, pedida prisão por conta do fórum, prisão preventiva, né? Enfim, e aí é complicado, a justiça fica presa, fica com, né, sem poder trabalhar direito. Tem que trabalhar na base do, né, enfim. Então, eu não vou fazer juízo de valor aqui, né? Vou fazer como a gente fez no caso Neymar, e teve gente que ainda assim veio me criticar, porque eu nem me posicionei de um lado nem do outro, né? Aí tem o outro lado, eu vou dar a versão do outro lado também, claro, vamos, né, trabalhar os dois lados. De repente ela sabe quem é o criminoso, mas ela é mãe, né? E a gente sabe que toda mãe dificilmente entregaria, mesmo sabendo que seu filho cometeu um crime, que por acaso venha a ser o rapaz, né, que tenha cometido o crime, toda mãe jamais, né, vai entregar o seu filho assim, mesmo sabendo que ele é criminoso. E tem a questão que pode ser que ela tenha participação no crime, por isso também esteja protegendo, né, ou o filho ou quem quer que seja envolvido nesse crime. Então, isso é um caso complicado. As evidências do caso mostram que há ou uma participação direta dela ou uma participação na premeditação do crime. Tem um outro filho, né, que já declara ali, né, que a mãe, 3 irmãs, enfim, tem participação nesse assassinato. Então a gente vai esperar para ver os resultados disso aqui. Por isso que eu não quis trazer, gente, essa matéria, mas hoje eu resolvi dar uma pincelada rápida aqui, né, no assunto. De acordo com outras matérias, tem câmeras, né, de vídeo mostrando um dos filhos no momento do crime. É complicado isso aqui. A gente vai aguardar e vamos ver no que vai dar. Canal Brasil Notícias.